Dez Mandamentos, o filme. Análise crítica do filme completa. Lançado em 28 de janeiro de 2016 no cinema. Esse filme tem 1 hora e 50 minutos de duração. É um filme do gênero drama, história, ação e suspense. No elenco desse filme nós temos o Guilherme Winter, Sérgio Maroni e Camila Rodrigues. Essa é uma análise oficial do canal Global Filmes. O tema do nosso vídeo de hoje que vamos analisar é o filme Os 10 Mandamentos. Vamos para a sinopse do filme. Esse filme não é recomendado para menores de 12 anos. Acolhido pela filha do faraó ainda bebê, Moisés cresce como príncipe do Egito, mas volta-se contra sua família adotiva em favor do sofrido povo de Israel, que por ele deverá ser conduzido à libertação. Adaptação cinematográfica baseada na Bíblia e na novela homônima da Rede Record. Um dos maiores fenômenos de audiência dos últimos tempos da televisão brasileira. Essa é a sinopse oficial desse filme. Críticas Adoro Cinema. Vamos iniciar nossa análise do filme a partir de agora. Os 10 Mandamentos, o filme. O que esperar quando 176 capítulos de uma novela são comprimidos em 2 horas de filme? Antes de mais nada, o resultado é uma novela e não necessariamente um filme, adaptado da bem-sucedida produção da TV Record. Os 10 Mandamentos, a versão que ganha agora os cinemas, até contou com cenas exclusivas filmadas para o novo formato, mas elas servem como um continue, já usado na TV para anunciar a segunda temporada. Aliás, do que justificam a transposição para a tela maior. Para dar conta de condensar a extensa trama de Moisés, a saga do profeta que cobre mais de 100 anos e é adaptada livremente de 4 livros da Bíblia. Em pouco menos de 2 horas, os realizadores optaram por um ritmo ágil, cujo corte frenético lembra um extenso trailer, como se o filme estivesse para a novela, assim como um trailer está para um filme normalmente nos cinemas. Personagens entram e saem de cena em um ritmo alucinante, sem que o espectador familiarizado com o folhetim tenha instrumentos para poder compreender exatamente o que se passa.
Tudo é muito rápido, mas isso é a primeira metade que corre. Como o diabo foge da cruz. Conta a favor da plateia leiga a narração feita por Josué, personagem de Sidney Sampaio. A ele cabe o grosso das tais cenas adicionais. O personagem reúne seus semelhantes à beira do fogo para contar a história do passado de seu povo. Ou seja, a história que veremos a seguir é didático e como cinema e como bônus. Um recurso preguiçoso mas que funciona, é para quem acabou de chegar. Então, para introduzir o que virá por aí, afinal, a Terra Prometida dará sequência à história na TV, com Moisés passando o cajado para Josué. Já a segunda metade é focada nos dois personagens principais. O embate direto entre o protagonista, vivido por Guilherme Winter, e o meio-irmão de vilão Ramsés, personagem de Sérgio Maroni do elenco. Rei que escraviza o povo hebreu. Sim, você escutou focada. Depois ali do frenesi das cenas em que se propõe a apresentar os personagens e conflitos, aqui os takes duram mais do que 1 minuto, o que permite um vislumbre um pouco mais claro da trama. O prometido novo final, fato que não deixa de ser curioso, haja visto que estamos falando da adaptação de um texto de amplo conhecimento público. É a Bíblia de um produto que acabou de ir na televisão. Não é exatamente novo, mas uma extensão de como terminaria a novela, caso os realizadores não tivessem optado por dar continuidade à trama, com estreia prevista para março na TV. Do ponto de vista técnico, a caracterização incomoda e muito, e é baseada no exagero e paradoxalmente pobre. Que atire a primeira pedra quem acreditar que a tiara de Ramsés é mesmo feita de ouro. Dos cenários ao figurino, tudo lembra um grande desfile de carnaval. E o pior, também falta a verossimilhança. A vestimenta de Moisés não suja nem amarrota mesmo depois de passar por uma tempestade de areia. Tudo é muito plástico. Já os efeitos são como a experiência de assistir nos anos de 1990 a um filme de fantasia produzido na década de 1980, com a TV ligada no SBT. A história sem fim pode ser também um parâmetro, e nesse cenário o que dizer das atuações? São caricatas, no mínimo, como uma leve melhora para o Winter na fase de barba. São cenas para o próximo capítulo. Vamos seguir agora para críticas ao Paz.
Alexandre Avancini. Os 10 Mandamentos não é cinema, é novela de tela grande. O diretor, ele defende a necessidade de um entretenimento que aponte um caminho de saída. O diretor de Os 10 Mandamentos, o filme, Alexandre Avancini, que no ano tinha 50 anos, ele conta que se emocionou ao filmar cenas da novela. Que é uma novela bíblica, da Rede Record, que acaba de chegar aos cinemas com toda a pompa de um blockbuster. Bebês sendo afogados no Nilo, cenas do filme, pragas que acometeram o Egito e também os judeus, atravessando o Mar Vermelho, são imagens que não se apagarão facilmente da memória desse diretor e produtor carioca, que deixou ali a TV Globo, onde fez nome, assim como o seu pai, Walter Avancini. Então, falando ao El País por telefone um dia antes do filme, Avancini, muito atencioso, como dizem atores e atrizes, que é sua maneira de trabalhar. Faz um paralelo entre a atual crise que preocupa os brasileiros, com a opressão de povos que se libertaram, na Bíblia, e defende a importância de um entretenimento que ofereça leveza, mas que seja de qualidade. Pergunta: com a estreia de 1.000 salas comerciais e 2,4 milhões de entradas já garantidas, a expectativa de todos em relação a Os 10 Mandamentos, o filme, era enorme. E qual era a sua? A resposta: acho que essa expectativa positiva existe em decorrência ali do sucesso da novela. Os 10 Mandamentos é um fato inédito na teledramaturgia brasileira. Inaugurou algo que nos Estados Unidos, por exemplo, é normal, que é uma série ou filme conquiste uma legião de fãs. E isso levou a TV Record a fechar uma segunda temporada para a novela, o que é a primeira novela bíblica do país. Moisés é um profeta do Alcorão, inclusive o que prova que essa é uma história muito universal. Estamos todos muito animados também com o lançamento no cinema. E você afirmou que o sucesso da novela se deve à sua leveza, e que você chegou a se emocionar dirigindo alguns capítulos, assim como os atores atuando. E a que se refere? Hoje, no Brasil, vivemos uma situação de crise muito séria. As pessoas estão pessimistas e 10 Mandamentos apresentam uma mensagem de esperança, de um povo oprimido que se liberta. Acho que a escolha dessa temática para a novela foi muito feliz, porque vem de encontro com a necessidade de um entretenimento que aponte um caminho de saída. E a gente se emociona trabalhando, porque, na minha opinião, a Vivian, personagem de Oliveira, que é roteirista também,
é muito talentosa e tem uma mão única para o melodrama de qualidade. A própria temática já remete ali a gente a outro lugar. Por exemplo, as memórias de infância de uma época em que assistíamos a Sharon Heston em Os 10 Mandamentos de Cecil B. DeMille, mas com outra visão. A emoção é um atributo forte do filme. Então, se você citou o filme de DeMille com Heston, ele serviu de inspiração para você em algum momento? Isso é uma pergunta. A resposta é que foi a referência para a novela. Há poucos filmes sobre o tema seriados menos ainda. Mas eu podia filmar, o Mar Vermelho se abrindo ali de mil maneiras, Escolhi essa, do Heston. Fizemos então uma apresentação iconográfica em cima ali deste filme e também para a cena ali em que Deus escreve os 10 mandamentos. E não queríamos reinventar a roda sobre um tema como esse, universal, e sim ser ali o mais fiel possível. Outra pergunta. A mega produção sem dúvida é um atrativo da novela e do filme. O que pode comentar a esse respeito? A resposta é que sim. A Record, ela investiu pesado na produção. Na novela, começamos também com um orçamento de R$700 mil por capítulo. E foi a primeira vez em que a empresa investiu em viagens ao exterior, para gravar cenas do filme. Então as imagens que mostramos, do Monte Sinai no filme são do Monte Sinai. O Nilo é do Rio Nilo e fizemos stock shots do rio. Filmamos muitas cenas no deserto do Atacama, no Chile, e construímos uma imensa cidade cenográfica. Outra pergunta. A finalização de Os 10 Mandamentos, o filme, também foi especial, feita ali por uma empresa ali dos Estados Unidos. A resposta é que essa empresa fez os efeitos especiais da sétima praga e da abertura do Mar Vermelho. Mas para a remontagem das cenas ali da novela no filme, tivemos que remasterizar todo o material. Foi um processo hercúleo de trabalho ao longo de um mês, 24 horas por dia. Em suma, a técnica foi de cinema, mas produzimos como novela. Mais outra pergunta. Assistindo ao filme, as atuações parecem bem carregadas? O objetivo era trabalhar nesse registro mais caricato? A resposta é sim, mas as cenas do filme por si só são mais carregadas. A novela não tem esse registro o tempo todo. Tinha um núcleo mais leve de comédia, outro de romance e outro de ação e aventura, que no filme a gente teve que suprimir de qualquer maneira. A emoção foi a tônica da história. Outra pergunta é como foi o processo de criação. Teve de negociar algumas coisas ou teve liberdade? A resposta é que a preocupação grande da Vivian com o roteiro era ser fiel à Bíblia, Assim como
a minha assim como a minha na direção e da própria empresa em geral, né? Então queriam, né, que fôssemos fiéis, mas representar o que está descrito está sujeito a interpretações. Às vezes, então, criávamos representações visuais ali de determinada sequência, como a morte ali dos primogênitos, e apresentávamos a proposta à diretoria. Em geral, íamos de encontro ao que acreditava. Foi um processo tranquilo, cotidiano desde o início. Outra pergunta: qual é a grande diferença entre o final da novela e o final do filme? Bom, a resposta é que no cinema temos a cena do bezerro de ouro, né? Que na televisão termina quando Moisés joga a figura no chão e quebra. No filme, a sequência continua, os revoltosos são mortos e no fim da jornada de Moisés está Josué como líder do exército relatando a história. Outra pergunta: como você lida com as críticas positivas e negativas de o filme Os 10 Mandamentos? A resposta é que sempre tem gente que gosta e gente que não gosta. Tem quem critica, né, só pela temática, e eu me esforcei ao máximo para produzir com a maior qualidade possível, mesmo filmando 50 cenas por dia. Espero que a crítica especializada, no caso nós, né, entenda ali que é uma transposição da novela ao cinema. Muita gente que me pergunta como estou me sentindo com minha estreia no cinema. Isso não é cinema, é novela na tela grande. Para tudo tem espaço e um público fiel. Essas são as perguntas e respostas do jornal El País América para o diretor do filme Os 10 Mandamentos. Vamos agora para as críticas do jornal El Rapadura. Bom, o blog Cinema em Rapadura, ele fez a crítica seguinte: montado de maneira desastrosa e com interpretações industriais, literalmente tiradas de uma novela, é impossível não ver Os 10 Mandamentos, né, como algo além de uma produção caça-níqueis. Continuou: como faço em todos os meus textos sobre filmes religiosos, lembro aos caros leitores que estamos aqui discutindo sobre um longa-metragem, não sobre fé ou uma igreja específica, qualquer que seja. No caso de Os 10 Mandamentos, trata-se de uma adaptação de uma das histórias bíblicas, o livro de Êxodo, cujos temas ecoam ali por toda a nossa cultura popular até hoje. O filme é dirigido por Alexandre Avancini, entre outros diretores, e com o roteiro de Vivian de Oliveira. A produção ambiciona, né, fazer ali um retrato da vida de Moisés, personagem de Guilherme Winter, do elenco. Seu nascimento como um escravo hebreu, caçado por seus mestres egípcios,
sua adoção pela filha do faraó. Enut-Miri, personagem de Mel Lisboa e Vera Zimmerman. A sua ascensão ali como príncipe do Egito, a descoberta de sua verdadeira origem e fuga após a morte de um capataz, até sua ascensão como líder espiritual e libertador do povo hebreu. No entanto, essa versão se diferencia das demais não apenas por ser feita no Brasil e estrelada por atores tupiniquins, mas por não ter sido feita originalmente para o cinema, mas como uma novela de 176 capítulos, cada um com uma duração média de 50 minutos, há uma tentativa de ancorar a trama principal através de uma narração feita pelo o sucessor de Moisés, Josué, personagem de Sidney Sampaio do elenco, que estaria a contar a história ali para inspirar os soldados hebreus na conquista da Terra Prometida, algo na linha de o filme 300. Mas nem a isso salva a fita de parecer como uma versão estendida de uma recapitulação do folhetim televisivo. A despeito de alguns valores de produção de Os 10 Mandamentos estarem bem acima da média televisiva nacional, especialmente na TV aberta. O que se vê no longa é apenas uma colagem de cenas apressadas, ignorando arcos narrativos originalmente trabalhados ao longo de capítulos internos, para adequar-se a um longa-metragem em uma montagem desastrosa. Nisso, um dos pilares mais importantes da história, a relação de irmandade e rivalidade entre Moisés e Ramsés, personagem de Sérgio Maroni, passa em brancas nuvens, sem peso algum. O relacionamento entre o protagonista e também a sua esposa, Zipora, personagem de Gisele Bündchen, do elenco, acontece ali do nada. Personagens somem repentinamente na narrativa, como Arão, personagem de Paulo Gorgulho, o pai biológico ali de Moisés, e por aí vai. O ritmo atropelado da narrativa impossibilita ali uma conexão com aquela história ou com aquelas figuras além daquela que o público já possuía antes de entrar no cinema. Também não pode, ser esquecido ali que o processo de interpretação e composição de personagens é diferente ali nas duas mídias, com os atores que trabalham ali no cinema de forma mais artesanal. Estudando ali o ritmo de cada fala, inflexão, marcação e expressão, cuidadosamente por dias, ao menos em tese. Já na novela, o ritmo de trabalho é industrial, com cada capítulo sendo gravado em um dia ou 2 dias no máximo. Então essa diferença
se faz notar na tela e até é injusto ele julgar um trabalho de interpretação deste modo, especialmente com personagens tão enraizados em nossa cultura que já foram vividos de forma icônica por intérpretes do calibre de Sharon Heston e Hugh Grant. Ressalte-se que nem mesmo o elenco fora comunicado previamente de que a novela seria transformada em um filme. No fim das contas, é impossível para qualquer apaixonado, pela sétima arte ver Os 10 Mandamentos, o filme, como uma empreitada cinematográfica. Embora seja difícil negar que foi uma tacada de mestre do ponto de vista comercial para os produtores do filme. Essas são as críticas do cinema com rapadura. Vamos agora para as críticas do jornal Cine Pop. Bom, o blog Cine Pop, ele criticou Os 10 Mandamentos, o filme, por Renato Harafon. Bom, com seu maior sucesso novelístico em mãos, a Rede Record teve a brilhante e nem tanto, ideia de reeditar os 176 capítulos de sua novela e transformá-lo em um longa-metragem. Ideia que, obviamente, não funcionaria, Como comprimir uma história exibida ao longo de 176 dias em apenas 2 horas de produção? E é aí que está o grande problema, de Os 10 Mandamentos, o filme. Com cenas desconexas e a falta de foco nos personagens principais. A trama retalhada e falha em conquistar os espectadores e se transforma em uma colcha de retalhos que parece um videoclipe visualmente bem produzido. A novela e, consequentemente, o filme tem seus méritos. Um visual deslumbrante, que recria ali o Velho Egito, utilizando efeitos hollywoodianos para dar ali o tom épico da produção. O filme, ele conta uma das maiores e mais famosas passagens da Bíblia, a saga de Moisés, desde seu nascimento até a chegada ali de seu povo à terra, que seria ali a terra prometida, passando pela fuga do Egito através do Mar Vermelho e o encontro com Deus no Monte Sinai. Livre adaptação dos livros Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O filme cobre mais de 100 anos de história em tramas recheadas ali de emoção. Então, condensar um período tão grande de tempo em um filme já é uma tarefa difícil. Ainda mais quando conta com tantas tramas paralelas e se perdem em meio à história principal.
vários personagens importantes são ceifados da história. E até o arco do protagonista fica perdido em meio a tantos cortes rápidos e secos. Outro problema seríssimo do filme é o whitewashing. Acho que é assim que se pronuncia. Eu sou polêmica atualmente em pauta em Hollywood. Apesar da história se passar, no continente africano, os protagonistas são todos brancos, registros científicos e arqueológicos sobre o Egito já revelaram que sua população era, em sua grande maioria, negra. Outros problemas, que estão nas gírias modernas usadas ali pelo roteiro, de Vivian de Oliveira. A maquiagem também do século XXI e os erros ali de continuação. Você dificilmente se sentirá transportado para o Egito antigo. Guilherme Winter, ele tenta o seu melhor no papel de Moisés, mas não consegue levar nas costas o filme, sendo amparado pelas atuações irregulares de Sérgio Maroni, Mel Lisboa e Larissa Marcial. E mesmo um momento ou outro de boas atuações, os atores acabam sendo prejudicados pela edição e pela falta de aprofundamento em personagens. A direção competente de Alexandre Avancini mostra que temos espaço para diferentes produções cinematográficas aqui no nosso país, no Brasil. Quebrando ao longo o reinado ali, os filmes ali de comédia, mas a execução e edição desta adaptação televisiva para os cinemas prejudica o entretenimento da história, até para o leitor mais assíduo da Bíblia. Então o esforço ali em lançar um filme de um gênero diferente no Brasil vai por água abaixo, e trata-se apenas de uma produção caça-níqueis, apelando pelo jeitinho brasileiro de tentar ganhar em cima de tudo. E nem as novelas também serão perdoadas. Essas são as críticas do blog e jornal Cine Pop. Vamos agora para as críticas do Observatório do Cinema. O blog Observatório do Cinema, ele lançou essa crítica. Vamos iniciar a partir de agora. Com um orçamento digno do que os grandes pintores do Renascimento recebiam. Os 10 Mandamentos é uma espécie de compacto da sua telenovela de sucesso, na qual cada episódio teve um custo médio de R$700 mil. Com seus 176 capítulos, o orçamento do longa-metragem gira em torno de 123 milhões de reais. Esse valor deve ser bem maior, pois houve todo um trabalho de mixagem de som para o cinema
e uma nova correção de cor. Com esse oásis dentro do cinema brasileiro, muitos cineastas gostariam de ter 10% do orçamento de um episódio para filmar um longa. E é espantoso como o projeto da Rede Record tem em todo instante um ar megalomaníaco. Cada plano e cada fala é filmada, editada e protagonizada como se fosse a coisa mais grandiosa do mundo. E se de fato a mensagem de Moisés é a poderosa, mas o filme, com toda sua pretensão, se mostra uma minúscula peça cinematográfica. Tudo quero dizer no filme parece estar um tom acima. As atuações, exatamente por esse motivo também, são sempre exageradas, o que dá um tom de artificialidade aos atores. Parece tom algo que funciona na telinha, mas não na telona. E esse é um grande problema, compreender que nem tudo o que funciona na TV tem o mesmo efeito nos cinemas. E nesse caso, o aspecto visual é o mais prejudicado. Os pequenos defeitos que não aparecem nos televisores, ampliados para a sala de projeções, ficam extremamente evidentes, Tanto a direção de arte quanto os efeitos especiais mostram sua defasagem diante disso. E o sentimento megalomania nem nesses grandes defeitos é abalado. Cada cenário é filmado como se fosse a coisa mais extraordinária do cinema. E é engraçado, ver que os 10 Mandamentos, o filme, escorrega ali nos aspectos técnicos do cinema. A mixagem de som é mal trabalhada ali e algumas vezes o áudio estoura. E é impossível entender o que algum personagem diz. Outras tantas vezes o som da ruidagem do longa está mais alto ali do que as falas. E isso só demonstra, o quanto parece ter sido apressado essa transposição da novela para os cinemas. Então são 176 capítulos, da novela série da TV Record. E de alguns que farão parte da segunda e outras temporadas. E isso não funciona de maneira alguma, Só a extensão que o filme não possui uma curva dramática, Apenas um amontoado de informações jogadas em 2 horas. Um retalho de trechos e citações bíblicas, costurado ali por uma falha narração em off de Josué, que rememora ali todos os efeitos de Moisés e também dos hebreus. E para fazer um filme adaptado de outro meio, é necessário ter a consciência de que deve ali, haver concessões narrativas para a obra ficar dramaticamente realizável. Com a correria de apresentar o maior número de informações bíblicas,
Os roteiristas e diretor não se preocuparam em apresentar personagens, fazer com que o espectador se identificasse com essas figuras, mesmo elas já sendo conhecidas do público. Em Os 10 Mandamentos, o filme, os personagens apenas aparecem e desaparecem, como se fosse dever do público saber quem eles são e quais são suas motivações. E com isso tudo, o filme praticamente não apresenta dramaticidade alguma, nem mesmo com suas diversas tentativas ali em slow motions e super closes também nos rostos ali dos atores. E olha que pelo pouco que conheço dos escritos bíblicos, considero um dos materiais mais dramáticos da humanidade. Com isso, os 10 Mandamentos, pelo menos no cinema, parece apenas uma dramatização, uma simulação audiovisual de diversos trechos da Bíblia, algo que parte do pressuposto do pré-conhecimento do seu público do assunto para de forma atrabalhada, vamos se dizer assim, e com diversos erros, mas que parece que um pouco será lhe percebido. Então, de qualquer forma, Os 10 Mandamentos, o filme, conquistará também, e conquistou a sua popularidade de maneira mais fácil da que Da Vinci, ou Michelangelo, e sem ter ali a da genialidade desses mestres das artes. Então, essa é a crítica do Observatório do Cinema. Vamos iniciar agora a crítica do blog e jornal Vortex Cultural. Bom, o blogger e jornal Vortex Cultural lançou uma crítica para esse filme, Os 10 Mandamentos, o filme. E vamos iniciar a partir de agora. Dada a importância narrativa da libertação do povo hebreu e seu apelo entre os fiéis, muitas obras retrataram Moisés em diversas épocas. O recente filme Êxodo, Deuses e Reis, de Ridley Scott, mostrou ao público uma versão mais realista da história, com Moisés trocando ali o cajado característico de sua jornada por uma espada de ouro. Em 1956, Cecil B. DeMille, com o seu Os 10 Mandamentos, ele narrou a história do profeta com tamanha beleza, produção e efeitos especiais impressionantes para a época, que se tornou o clássico definitivo do relato bíblico. Outras produções menos pomposas logo surgiram, como a versão ítalo-britânica de Gianfranco De Bosio, A Terra Prometida, a verdadeira história de Moisés, com uma trilha sonora de Ennio Morricone e Burt Lancaster.
No papel ali do emissário de Deus, a obra foi lançada como minissérie em 6 episódios para a televisão e depois editada em versão de cinema com duração reduzida pela metade, assim como a fita de Boswell. Então, Os 10 Mandamentos, o filme, não foi inicialmente pensado para a grande tela, dos cinemas, e talvez por isso tenha tantos problemas, Primeiro fruto de uma nova produtora dedicada a projetos para o cinema, a Rede Record, ou como no caso, muda o nome, Record Filmes, A película sofre a inexperiência da empresa e também de seu diretor, Alexandre Avancini, que já trabalhou em outras novelas, mas iniciante, na 7ª arte. Como o marco da primeira produção, não condiz com a expectativa também de um bom filme. A obra é orientada pela estrutura narrativa tradicional da história de Moisés. É encontrado em um cesto, à beira do Rio Nilo, pela filha do faraó e educado na corte como um príncipe. Mesmo que siga uma sequência cronológica, mostrando a vida do profeta, um recurso didático para situar o público em sua trajetória. Sobram cortes bruscos em eventos antes da descoberta da origem do protagonista. A interferência da montagem é tamanha que afetou o encadeamento das cenas, perdendo a percepção lógica dos acontecimentos no filme. Sem planejamento, transformou-se um recorte de sequências que só estão ali para demonstrar o poderio cinematográfico de apelo visual investido ali pela emissora. Como as cenas em câmera lenta utilizadas ali em exagero no início do filme. E os efeitos especiais em cenas-chave, como as 10 pragas da icônica abertura do Mar Vermelho. Interpretado por Guilherme Winter, Moisés descobre ser escolhido por Deus para libertar os israelitas da tirania e do domínio egípcio. Winter não transmite credibilidade e parece estar o tempo todo discursando para um público distraído. Suas falas são pomposas e passam longe da humanidade, da humildade, característica ali do profeta. À medida que o filme se desenvolve, porém a atuação ali melhora, demonstrando ali que o ator ainda não havia encarnado no personagem. De fato, uma falha que, se não perceptível, em uma novela de 176 capítulos, é ampliada no filme em 2 horas. A maioria dos personagens apresentados é burlesca, exagerada na dramaticidade própria da linguagem da telenovela. Sérgio Maroni, o Ramsés, o irmão egípcio do líder hebreu e agora rei, não encontra um tom
de atuação, ora condescendente com a figura fraterna, ora perdido com a responsabilidade de governar. Embora o ator tenha nuances, ele não as usa de modo coerente com o personagem. E, por outro lado, a atuação de Paulo Gorgulho, que interpreta o Amram, pai de Moisés, sobressai-se perante ali os demais, mostrando-se mais porta-voz da fé que integra o povo hebreu que o próprio filho, liderando ali os iguais a acreditar na libertação e no retorno a Canaã, representado por uma voz grave e soturna do além. O conceito de Deus no filme de 1956. DeMille é mantido, e o que comprova que, embora a novela tenha um projeto próprio de adaptar uma história clássica, ainda que remete ao que o público já conhece. Ambas reverenciam a entidade sábia e revoltosa do Velho Testamento, escrito de uma época na qual acreditavam os infortúnios, a divindade dominada pela fúria e justiça divina. Os 10 Mandamentos, o filme, cujo final de semana de estreia já somou mais de 2 milhões de ingressos vendidos. Ele somou, quero dizer. Não soube ali transportar uma mídia a outra, e parece agradar ao público religioso, pela carga popular a novela sustenta. Levado pelo sucesso do folhetim, que se tornou referência nacional como a primeira novela baseada em uma história bíblica. O filme, no entanto, carece de qualidade cinematográfica e técnica, provando que não basta investir milhões em efeitos especiais, quando o básico, montagem, continuidade ou simplesmente edição, torna-se mero figurante no processo de fazer cinema. Essas são as críticas do Vortex Cultural. Vamos agora para uma pequena crítica baseada ali entre os 10 Mandamentos, o filme da TV Record, com os 10 Mandamentos lançado em 1956, com críticas também do Vortex Cultural, para nós comparar as duas produções. Vamos iniciar a partir de agora. O cinema de Cecil B. DeMille é composto basicamente de filmes do gênero conhecido antigamente como egípcio, onde personagens fortes e heróicos tinham suas jornadas contadas, sua versão de 1956, para os 10 Mandamentos no ano. É uma refilmagem do seu filme homônimo e certamente é o mais conhecido e elogiado de sua carreira. E essa alcunha não se deu à toa, já que a adaptação do conto bíblico a respeito de Moisés é grandiosa não só pela potência da história do libertador dos judeus,
mas também pelo fato de ser Charlton Heston a viver no auge ali de sua popularidade. Além do orçamento vultuoso, acompanhado de uma construção visual absurdamente grandiosa e bem feita. O roteiro é adaptado dos livros Prince of Egypt, de Dorothy Clark Wilson, que fez ali o Pillar of Fire, de Harvey J.H. Graham, e On Eagle's Wing, que foi feito ali por Rive I. Solton. A parte política do Egito, como o nome ali dos faraós, vem da fusão desses 3 livros que eu citei. Além dos coadjuvantes que não têm destaque no livro ali nos livros iniciais do Antigo Testamento. Da parte dramática se ouve uma narração incômoda e expositiva, fruto do que era comum ao cinemão, dos anos 50, Seu conteúdo aborda o domínio dos homens sobre a terra, após a história de Adão, onde se resume o Gênesis, para logo depois mostrar a civilização egípcia como a mais evoluída e com o barbarismo como norte, decidindo acreditar na lenda do escolhido que libertaria os hebreus. A produção era soberba, os cenários enormes e suntuosos, com muitos figurantes diferentes e coloridos entre si, e um cuidado ao mostrar outros povos lidando com o faraó e seus subordinados, Mas mesmo assim se notam alguns elementos que não casam. Como um filme tão grande, como exemplo da cena que mostra a chegada do pequeno Moisés às margens do Rio Nilo, com meninas de pele branca e belas feições, que claramente não nasceriam no ambiente árido do Egito. São modelos fotográficas e perceber isso é quase tão flagrante quanto o artifício utilizado no filme. Produzido pela Penthouse, Calígula, e fica ali lado a lado com outro clássico contemporâneo, o Cleópatra, de Joseph L. Mankiewicz. No sentido ali de trocar fidelidade histórica pela beleza estética condizente com a época. O roteiro é bastante básico e estabelece desde o primeiro momento a rivalidade de Ramsés II, personagem de Brynner, com o Moisés ali de Heston, e seja ali por conta do trono, ou também pela promessa ali de desposar Nefertiti, Anne Baxter. O triângulo amoroso é mostrado de forma expositiva, assim como a predestinação do bravo Josué, personagem de John Derek, como parceiro, mesmo antes dele se identificar como descendente dos escravos. Fato é que desde o início Moisés age como o bom opressor, e sendo também bem mais tolerante com a dor dos escravos do que os próximos de si. Ele defende Josué
quando ele diz que quer ser livre, mas não hesita em mandar milhares de escravos levantarem em monumentos a Set, mesmo que a maioria deles possa simplesmente morrer. Então, da parte técnica, a qualidade varia bastante em efeitos especiais. Para a época, era de fato deslumbrante Para a época era de fato deslumbrante na remasterização as cenas com chroma key e funcionam melhor ali quando acontecem, à noite, com os cenários ali também vulcânicos e já pela manhã no deserto, cenários ali casados com as pessoas ficam bastante artificiais, nada que tire o espectador da atenção à trama. A dramaturgia se desenrola lentamente como era comum aos cinemas nessa época. DeMille, ele tem escolhas sábias ao abordar ali o encontro do fruto profeta ali com Jeová. A descrição bíblica dá conta de que as feições de Moisés mudaram e o penteado e a barba de Houston aparecem com tons mais grisalhos, para referenciar essa mudança. O trabalho de restauração faz com que as cores fiquem ainda mais vivas, fato que favorece demais o trabalho do cineasta e sua equipe, além de também tornar a música de Yumi Bernstein algo ainda mais grandioso. Evidente que nem todos os efeitos especiais mantêm-se como o apuro visual nos tempos atuais. Mas ainda assim, a abertura do mar e as cenas que seguem a partir daí ainda causam espanto. Os 10 Mandamentos é grandioso mesmo em seus momentos finais. Quando o profeta recebe a palavra de Deus, com o povo se corrompendo em torno ali da idolatria. O único senão mora no fato de que Moisés é um personagem sem defeitos ou nuances. É o belo e perfeito herói incapaz de errar. E ainda que a Bíblia o trate como um homem honrado, ele não é infalível, e o próprio Antigo Testamento demonstra isso. No mais, o tom épico dos momentos derradeiros justifica a pressa. Com alguns dos plots, incluindo a pouca participação dos irmãos do protagonista, Houston concentra em si toda a complexidade do filme e entrega-lhe uma performance apoteótica, mesmo que tenha poucos tons em si. Essas são as críticas do filme Os 10 Mandamentos, lançado em 1956. Crítica feita também por Vortex Cultural. Com base nela, nós temos aí uma crítica de um filme mais antigo e comparado aí aos 10 Mandamentos da Rede Record. Vamos agora para as críticas do blog e jornal Diário do Pernambuco. Bom,
O Jornal Diário de Pernambuco fez uma crítica que diz o seguinte: Os 10 Mandamentos é mal acabado, mas consegue contar uma história. Por Júlio Cavani. Vamos iniciar a nossa análise a partir de agora. Bom, transformar uma novela de 176 capítulos em um filme com menos de 2 horas era uma ideia que tinha tudo para dar errado. O resultado, entretanto, até que funciona, apesar das soluções improvisadas. Nos cinemas, os 10 Mandamentos realmente conseguem contar uma história. Os defeitos são explícitos, mas o conteúdo é transmissível. Qualquer espectador perceberá que as cenas do filme são rápidas demais, alguns diálogos são cortados abruptamente, outros continuam em off até a cena seguinte, ou as vozes são ouvidas antes da entrada dos personagens. Os sons são cortados de forma muito direta, o que expõe uma mixagem feita às pressas. Na qualidade da imagem, em comparação com o que foi visto na TV, as cores perdem a força e as sombras não ficam tão escuras como deveriam. Então, mesmo que não incomodem o grande público, esses detalhes que empobrecem o público vendido por ingressos com o mesmo preço de produções com o melhor acabamento. O que parecia cinematográfico na televisão ficou com cara de vídeo no cinema. A adaptação dos testamentos não adota sutilezas, representado por uma voz e por efeitos especiais, muitos deles bastante artificiais. Deus é impiedoso e até mesmo chantagista com quem não o seguir. A religião dos egípcios é praticamente ridicularizada como se toda a sua riqueza de símbolos servisse apenas para a vaidade e a ganância dos faraós. O fenômeno das 7 pragas do Egito é mostrado como um acontecimento puramente mágico e sobrenatural, sem margem para outras interpretações plausíveis, como fez o recente filme norte-americano, citado no início do vídeo, Êxodo, Deus e Reis, de Ridley Scott, que também dava mais verossimilhança às motivações dos egípcios. Em Os 10 Mandamentos tudo é muito direto e didático. O público é levado a aceitar que não a refletir ali ou questionar. Qualquer dúvida vira risco também de punição. Em comparação com Êxodo, o personagem de Moisés, criado pelo ator Guilherme Winter, é mais pacifista e bondoso, enquanto Christian Bale optou ali por um caminho mais raivoso, para enfatizar o passado militar do personagem. A versão brasileira, portanto, teoricamente é mais cristã. Ramsés, vivido ali por Sérgio Maroni,
começa equilibradamente coerente e depois fica mais puramente malvado, concluído como um impiedoso e teimoso vilão. E no lançamento, sobraram mais da metade dos ingressos à venda, nas primeiras sessões de Os 10 Mandamentos. As 10 melhores reações do fiasco de Os 10 Mandamentos. Juliano Casaré diz que o filme Boi Neon não é uma crítica às vaquejadas Trumbo, e filme sobre Ingrid Bergman estão entre as estreias ali da semana ali nos cinemas. A abertura do Mar Vermelho em Os 10 Mandamentos tem festa com milhares na Argentina. Os 10 Mandamentos, Joquebed morre. E também outras coisas que rolaram ali logo após ali o lançamento do filme. Essas são as críticas do Diário de Pernambuco. Vamos agora para as críticas do jornal e blogger Papo de Cinema. O blogger e jornal Papo de Cinema fez a crítica seguinte que vamos iniciar a partir de agora. Os 10 Mandamentos, o filme. A primeira produção da Rede Record, voltada para o cinema. É mentirosa em tantos níveis que chega a ser surpreendente e complicado decidir por onde começar a elencar seus problemas. Vamos, portanto, pelo óbvio. Para começar, o título já é um engano, pois, ao contrário de produções como Sex and the City, o filme lançado no ano de 2008, ou Vai Que Cola, o filme lançado no ano de 2015, que partiram de um produto televisivo, seja estrangeiro ou nacional, e criaram uma história nova, apesar e apenas aproveitando ali os personagens já familiarizados ali com o público. O longa, assinado por Alexandre Avancini, filho do saudoso Walter Avancini, e cuja carreira abrange títulos como novelas Uga Uga dos anos 2000 e Os Mutantes, lançado em 2008. Nada mais é do que uma mera reedição apressada da telenovela exibida poucos meses antes pela emissora. Ou seja, o mais honesto seria Os 10 Mandamentos, o compacto. É tão emocionante quanto as versões reduzidas que vemos dos desfiles das escolas de samba ou de jogos de futebol. Alçado ao posto de maior sucesso do cinema nacional dos últimos tempos, chegou às telas com mais de 3 milhões de ingressos vendidos em sistema de pré-venda. Porém, quando finalmente começaram as exibições, o que se presenciou foram sessões vazias. Com exceção de poucas localidades, São Paulo e Nordeste, em especial lugares de maior população evangélica, onde foram parar todos esses convites comprados. Portanto, a dúvida mais do que justa tem apenas uma explicação.
inflou-se uma realidade falsa, com pastores e apoiadores da igreja, forçando algo que não encontrava contrapartida na realidade. Assim, os 10 mandamentos é de fato um campeão de bilheteria. Porém, está longe de ter obtido o mesmo resultado junto ao público. Pena, não termos ali números de catraca, ou seja, não aquele da boca do caixa, mas o efetivo que indique quantas pessoas de fato entraram nas salas de projeção para conferir esta obra tão singular. Por outro lado, é um intrigante exercício de imaginação indagar quem teria de fato interesse em ver na tela grande aquilo que já fora exibido na telinha. Então, ainda que ignorada pela crítica, a novela teve respaldo da audiência, o que, em última instância, motivou sua adaptação para o novo formato, O Som ao Redor, filme lançado em 2012. Representante oficial do Brasil no Oscar premiado nos festivais de Gramado, no Rio de Janeiro e São Paulo. Vitorioso no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e elogiado até pelo The New York Times. Teve menos de 200 mil ingressos vendidos quando em cartaz, mas contabilizou mais de 20 milhões de espectadores ao ser exibido de madrugada em uma emissora de televisão aberta. O que levaria, portanto, os realizadores de Os 10 Mandamentos a percorrer o caminho inverso, a não ser buscar uma desculpa para movimentar tamanho volume de dinheiro sem maiores explicações. A trama, enfim, é bastante simples, e mesmo que quem não acompanhou a novela deve conhecê-la de cor e salteado, pois a mesma vem sendo contada desde o início dos tempos. Moisés, Guilherme Winter, sem a força que o personagem exige, e Ramsés, Sérgio Maroni, constrangedor e disparado, o pior em cena no filme. São criados como irmãos no Antigo Egito, ainda que o primeiro tenha sido adotado. Quando adultos, Moisés recebe um chamado contra as injustiças do faraó. Ele tenta alertar o irmão que não o ouve, e o resultado são as famosas pragas: nuvens de gafanhotos, águas virando sangue, que se abatem ali sobre os infiéis. Expulsos, a população judia percorre o deserto, presenciando milagres, com a abertura do Mar Vermelho, para que possam seguir seu caminho, até seu líder receber dos céus as 10 orientações sobre como levar uma vida digna como um cristão de verdade. A presença de um elenco inteiramente desperdiçado, atores de talento como Milen Cortaz e Larissa Marcial mal conseguem ir além do embaraço ali, enquanto que outros, como Samara Filippo
e Sidney Sampaio parecem estar em cenas da telenovela adolescente Malhação, que iniciou em 1995. Uma edição atabalhada, que não esconde ali a sua origem televisiva, efeitos especiais vergonhosos, nitidamente providenciados sem o esmero necessário e uma direção de arte rasteira e artificial. Completam o conjunto ao lado de uma trilha sonora irritante e onipresente. Enfim, o que se tem é um grande videoclipe com muitos interesses exclusos, menos aqueles voltados ao entretenimento saudável e ao crescimento cultural e artístico. O Deus presente no roteiro de Vivian de Oliveira, que tem voz de locutor de comercial, é do tipo mais severo possível, rancoroso e vingativo, que inspira mais medo do que admiração. Pouco orienta, mas muito pune. A transposição desta trama em um universo fictício deveria ressaltar as características alegóricas da trama, com a relação com o fantástico e a presença de possibilidades além da compreensão. Este filme, no entanto, tem como objetivo único catequizar sua plateia com um discurso ultrapassado e editatorial, que atende mais aos interesses terrenos do que espirituais. Os 10 Mandamentos está além de uma ruindade ingênua, mostrando-se perigoso e cruel. Que saudades do grandioso e vazio Êxodo Deuses e Reis, lançado em 2014. Esse ao menos naufragava em sua própria ambição e não na manipulação da fé de incaustos. Crítica feita por Robledo Milani, é um crítico do cinema presente da ACIRS, Associação de Críticos Cinemas do Rio Grande do Sul. E essa é a crítica do jornal e blog Papo de Cinema. Bom, rapaziada, simplesmente chegamos ao fim desse vídeo. Os 10 Mandamentos, o filme, lançado em 2016, é um filme que teve 83% do público que gostou desse filme. O diretor desse filme é o Alexandre Avancini. O autor desse filme é o Vivian de Oliveira. Produtoras do filme é a Record Filmes e Paris Filmes. A cinematografia ficou por conta de Ricardo Fuji, baseado em Os 10 Mandamentos, telenovela de Vivian Oliveira, lançado em 2016 com uma duração de 2 horas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, comenta se você quiser, beleza? Se inscreve e volte para o próximo vídeo, beleza? Aqui na descrição eu vou estar deixando mais um vídeo aí para você poder conhecer um outro filme, beleza? Fique agora com os créditos finais. O vídeo chegou ao fim e até o próximo vídeo. Tchau.
Rodrigues.